Agora tem que dar certo em tudo. Tudo que não foi feito até agora vão ter que fazer ligeirinho. Bom, falta já que o Dr. Cláudio Basbão já está esperando a gente. Vamos falar sobre cólicas menstruais e daqui a pouquinho Paula Pires fazendo as previsões para todos os signos. Como vai, Dr. Cláudio? Querida, como vai? Muito bem-vindo, viu? Sempre. Muito obrigado. Vamos falar hoje sobre cólica menstrual. E sabe o que é o melhor? É que você vai aprender que a gente não tem que aceitar isso como uma condição feminina. Muitas mulheres falam, mas faz parte da mulher sentir cólicas. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos que podem ajudar a mulher a ficar livre desse transtorno, né, doutor? Sem dúvida, porque a cólica menstrual é um problema grave de saúde pública, muitas vezes, porque tem repercussões muito grandes em termos da atividade profissional da pessoa, o número de horas deixadas de trabalhar, isso tem um trabalho estatístico, hoje eu calculo 1 milhão de horas por ano nos Estados Unidos de mulheres que perdem o trabalho. E o estudo, além do sofrimento na qualidade de vida. Então, sem dúvida, é um tema importante. Isso não é frescura de mulher, não. Falar, você é de mulher fraquinha, não é não? Não. Existem várias intensidades de cólicas menstruais, mas o que pode fazer com que essa mulher tenha uma quantidade de dor tão grande que passa a ser insuportável? A gente tem até aqui um corte para em caso o pessoal conseguir visualizar, entender melhor, né? Então, o que se passa é o seguinte, a cólica menstrual é produto da, grosso modo, você tem a cólica menstrual primária e secundária. Vamos começar da primária. O que é a primária? É aquela que a menina começa a ter. É produto da ação de uma substância que é produzida praticamente em todas as células, mas em particular aqui no útero, que é o assunto que nos interessa. O endométrio, que é o revestimento interno do útero, fabrica uma substância que parece com um hormônio, não é um hormônio, mas é produzida por célula, e que causa a contração do útero. A contração e a diminuição da circulação, uma isquemia, reduz-se a vascularização. É como que um órgão que contrai e não tem irrigação, ele dói. É como um músculo que está em tetania, ou por fadiga ou por esforço. Aqui libera prostaglandina. Então, esta é a causa das dores primárias. E ocorre basicamente nas meninas que menstruam mais cedo, nas que têm fluxo mais abundante. Então, são alguns aspectos. Mas a mulher que tem um fluxo mais abundante, isso vai da característica de cada mulher? De cada mulher. Às vezes na fase de adaptação hormonal. Ou seja, quando a menina começa a menstruar na sua puberdade, os hormônios vão arrumando a casa. Então, nesse equilíbrio e desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, nesse balanço ainda pode-se fazer uma perda menstrual mais abundante. Essas moças, porque acumula sangue também, às vezes elimina coágulo, o sangue menstrual, Kátia, não coagula. Então, você vai observar que muitas vezes há eliminação de pequenos coágulos. Coágulos que estavam aqui presos, né? O endométrio descama, né? Porque o que é a menstruação? Nada mais é do que a descamação desse endométrio. Todos os meses ele necrosa, descama. Porque ele se prepara para receber um ovinho ovo aqui dentro. Então, se não tem ovo, ele tem que limpar. Há uma informação, descame e se prepare para o outro mês. Então, neste momento, vem a descamação e os vasos que estão aqui embaixo, eles sangram e isso é a menstruação. Nada mais é, como eu sempre digo, é o choro de um útero frustrado por não ter engravidado. Mas a mulher que tenha problemas como mioma e outros, pode ter uma cólica maior e um sangramento muito mais abundante também, né, doutor? Aí é a cólica menstrual secundária, a dismenorreia. Eu diria a você assim o seguinte, às vezes se mistura entre o que é cólica menstrual e dismenorreia. A dismenorreia é o cortejo completo, porque essas moças, muitas vão ter, não é só a cólica, vai ter a náusea, vai ter a aceleração do intestino. Mexe com o corpo todo, né? Mexe com tudo, dor nas mamas, dor de cabeça, né? Uma tensão maior. Então, este é o cortejo. Fazendo parte dessa dismenorreia, você tem a cólica menstrual. E tudo isso é causado por essa bendita prostaglandina, que aí você precisa usar recursos naturais, artificiais, para poder controlar isso. Na dismenorreia ou na cólica menstrual primária. Mas se tem secundária, é mioma, precisa diagnosticar. Aqui dentro desta massa muscular
pode se formar nódulos, caroços que se desenvolvem dentro ou na massa do músculo uterino. E aí, quando o útero vai ele contrair... vai contrair, tem este caroço, contrai torto. Às vezes, por exemplo, depois de uma cauterização de colo, forma-se uma cicatriz aqui embaixo, o sangue quer fluir, ele encontra isso meio contrito. Não tem um espaço para sair. E aí o sangue, o útero, ele quer jogar para fora, causa uma cólica para expelir o sangue menstrual. E a grande coisa que eu insisto nesse ponto é a endometriose. Uma das maiores causas da dor menstrual secundária, da cólica menstrual, a dor menstrual que precede o fluxo, no primeiro dia, segundo dia, isso vem, é a endometriose. Mas a endometriose, muitas vezes, esse foco de dor, de sangue, pode não só estar dentro do útero, pode ter saído e ir para uma aderência num outro órgão. Sim, porque em geral, é até interessante explicar por quê. Se a gente tem aqui o útero, temos a vagina, temos o útero com a cavidade uterina aqui dentro. No momento que vai descamar esse endométrio, parte do sangue menstrual, ele reflui. Ele retorna. Retorna. Então, é a menstruação retrógrada. Então, o que vai acontecer? Voltando para o nosso esqueminha. O sangue, ao invés de tudo descer, ele sai pelos orifícios das trompas e vai cair dentro do abdômen. E essas células, e esses pedacinhos de tecido endometrial, misturado com sangue, vai se plantar como se são implantes. Como um piche, que gruda num órgão da gente. Como um piche. Eu diria mais, são celulinhas que no momento que você plantou, ela vai nascer uma plantinha doente, que é um foco de endometriose. Então, toda vez que a gente vai menstruar, a gente menstrua aqui, nessa cavidade e na parte externa também. Porque eles acham que são endométrio saudável. Então, vai formar uma ferida, um sangramento que irrita e libera muita prostaglandina. Com isso, você vai ter a progressão da doença pelas lesões que vão se fazendo nos mais variados órgãos da pelve. Por isso que dói tanto, né? Dói muito. A qualidade de vida da mulher endometriótica é de tal maneira comprometida que destrói a vida pessoal dela, a vida familiar, a vida profissional, e que esse diagnóstico, Kátia, é muito importante, esse tema da dor menstrual, porque o diagnóstico se arrasta. Desde os primeiros sintomas até chegar ao diagnóstico, você pode levar 10 anos, 12 anos. No Brasil, em torno de 8 a 10 anos. A gente teve até uma telespectadora que mandou pra gente a pergunta, a Jennifer, que ela pergunta o seguinte: se é verdade que depois da primeira gravidez, as cólicas diminuem? Isso é uma verdade? Olha, faz sentido. Um útero é um órgão muscular. No momento que ele engravidou, ele distendeu, a fibra já laciou, vamos dizer assim. Este colo, que podia ser um pouquinho fechado e que dificultava ser expelida, o fluxo menstrual já abriu um pouco depois da gestação e depois de um parto. De modo que faz sentido. Um outro aspecto é que à medida que a mulher engravidou, ela ficou um período sem menstruar. Os focos de endometriose, ela não menstrua nem por baixo, porque ela está grávida, e os foquinhos dormem também. Então, há uma retração, há um adormecimento desses focos de endometriose e por um certo período, por isso que a gente fala, o melhor tratamento para você que está, né, portadora de endometriose é você engravidar. Se você engravidar, você vai adormecer e esses focos não só dormem, mas eles também fibrosam. E eles não... porque eles atrofiam. Como se eles morressem. Eles morrem. São áreas que morrem. Não vou dizer que seja a cura definitiva, mas que você posterga. É como você dar pílula, que é uma das formas de tratamento. Não é? Então, se você dá um anticoncepcional e a pessoa está tomando pilulinha, ela está sob a ação de hormônio contínuo, como é na gravidez. Para de menstruar. Mas o senhor é favorável ao uso contínuo da pílula para não menstruar? Eu não sou um adepto, porque nesse sentido nós estamos mexendo com a natureza. E a natureza dá a resposta mais cedo ou mais tarde. Em certos casos mais dramáticos, em certos casos de pacientes que, por exemplo, têm quadros de tensão pré-menstrual brutal, que quer matar o marido todo mês e bater no filho, ou falta no trabalho, então nessas mulheres compensa você usar um artifício.
O artifício é parar a menstruação. Eu não sou adepto de isso como uma coisa que deva ser prescrita e eu não daria de público essa minha orientação. Mesmo porque é difícil a gente falar que um procedimento seja o ideal para todas as pessoas, né? A gente tem que analisar caso a caso, né? Individualmente, para que cada caso seja tratado de uma forma adequada pelas várias formas onde se enquadre cada paciente. Volto para a gente continuar, quero lhe perguntar o seguinte, muitas mães estão assistindo a gente agora e têm filhas na adolescência, né? Sim. Já logo se perguntam, puxa, como que vai ser as primeiras menstruações da minha filha? A cólica é diferente, o corpo não está preparado para isso e muitas vezes ela não tem, isso acontece de início, um fluxo regular. Então ela tem no mês, depois outros meses ela não tem a menstruação. Volta e o senhor explica direitinho, tá bom? E se você a gente sabe o quanto que as mães se preocupam com essas primeiras menstruações. E cada vez mais cedo as meninas têm menstruado. Meninas de 8, 9 anos que já menstruam. Quer dizer, infelizmente isso faz parte, né, da nossa realidade. Mas um corpo tão novo consegue já, com uma mudança tão grande de hormônios, funcionar da forma correta, vamos dizer assim? Quer dizer, não causando tantos incômodos para as meninas, não? Não, é um aprendizado. Eu diria que a natureza vai ensaiando e vai afinando e refinando a sua dinâmica. Ou seja, é como uma criança, antes dela andar, ela engatinha. Então, a natureza vai engatinhando. Então, os mecanismos hormonais, não é, que são regulados pelos ovários, não é, e que tem o seu centro no cérebro, no hipófise, no hipotálamo, esse jogo de hormônios vai se estabelecendo paulatinamente. Por isso que a menina menstrua no mês, passa uns 2 meses às vezes sem menstruar. Porque é preciso haver um bom equilíbrio entre o estrogênio, a ovulação, fabricação da progesterona e a descamação, porque ela não engravidou. Esse até que se alcance nesta gangorra e nesse equilíbrio o controle na dose certa, a menina pode ter ciclos de 20 dias, de 25 dias, porque está tudo aprendendo, não há problema. E eu diria mais ainda, não deem medicação hormonal para regular, começar a dar pílula para menina de 12, 13 anos. Gente, vai atrapalhar o crescimento, vai soldar os ossos da menina. Ah, é verdade que a menina deixa de crescer quando começa Claro, a menstruar? Verdade, porque né? esses hormônios têm uma forte influência na soldadura das epífises, na soldadura das extremidades ósseas. Então a gente não pode mexer dando hormônio para regular, não deve. Por isso eu contraindico muito a prescrição do contraceptivo em idade ainda precoce. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dizem, não sei se é verdade, aí o senhor me esclareça as dúvidas, por favor. Que quando começam a aparecer os primeiros pelinhos na região pubiana, na axila da menina, a maminha, vai se formando, o botão mamário, aquele nozinho ainda, o botão mamário, isso. Depois de 2, 3 anos, a menina menstrua. É. Se essa menina ainda está numa idade muito baixa, 8, 9 anos, é indicado dar algum tipo de medicação para evitar essa menstruação, para que ela possa se desenvolver melhor? Sim, aí você deve, aí com orientação de um ginecologista que faça a área da endocrinologia da reprodução, que conheça bem a hormonologia, ou um endocrinologista que esteja lidando com esse tipo de problema, sim. Não é dizer, eu fui no médico e o médico me receitou. Desculpe os meus colegas. Entretanto, tem que ter cada macaco no seu galho. Não é porque é doutor médico. Eu sou médico, eu sou ginecologista, mas eu não posso abrir uma cabeça para operar um cérebro. Sim. A minha especialidade não é essa. Então eu acho que a orientação deve vir daquele que realmente conhece. E sim, devemos postergar, atrasar o fluxo para deixar com que ela amadureça em tempo hábil. Inclusive, existem milhares de fatores alimentares, fatores ambientais, por exemplo, a luz. As moças, por exemplo, as meninas que nascem em países nórdicos, que têm menos sol, né? Você tem períodos que ficam 6 meses no escuro, elas vão menstruar muito mais tardiamente do que uma menina do Nordeste brasileiro. Que ficam mais baixinhas e tudo mais, porque elas começam a menstruar e uma série de fatores leva à soldadura desses ossos mais precocemente. Então, o senhor falou da alimentação. A alimentação rica em carnes, em gorduras, também pode, já que mexe com o metabolismo, também mexe nesse sentido da menina menstruar mais cedo?
Olha, essa questão de alimentação, a medicina é baseada em evidências, não é? Nós não podemos, existe fato, por exemplo, uma alimentação rica, uma alimentação vegetal, ela é muito saudável para o nosso corpo, não é? Agora, para que a gente possa com segurança dizer, afirmar, né? Comeu carne, comeu ovo, tomou leite, etc. E a outra, você precisa de um grupo tão grande, duplo controle, duplo cego, fazendo randomizado os controles. Por muitos anos, né? E com um número imenso, mas sem dúvida, a alimentação, como a gente diz, você é aquilo que você come. Com certeza, não é? Se você vai dar para uma menina galinha, carne de frango, carne de gado, muitos que vão ter hormônios na produção, né, desses alimentos, até que ponto isso tudo não está influenciando no meio ambiente os estímulos sobre as patologias da mama, as patologias dos ovários, do útero, da menstruação. Se até a quantidade de luz influencia. Exatamente. Até a água que a gente bebe. Será que alguém que tomou essa pílula na hora que foi fazer xixi, os resíduos não saíram na água, foi pro lençol freático, você bebe água? Mas tem até algumas pesquisas que dizem isso, né? Eu sei, que numa cidade grande, onde muitas mulheres consomem pílula anticoncepcional, as mais jovens acabam menstruando mais cedo, porque, inevitavelmente, a gente urina e vai para o reservatório, mas tem todo... Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E pesquisado, para não afirmar, e pesquisado. Né? Então, a afirmativa minha tem que se basear naquilo que eu lido, que é baseado na experiência, na informação, na pesquisa científica. Agora, a gente estava falando da endometriose, né? O senhor até falamos dos sintomas da cólica, mas da endometriose, que sintomas a mulher sente? Porque já que na cólica comum, ela tem dor no baixo ventre, tem náuseas, vômitos, dor de cabeça, dor nas mamas e inchaço, na endometriose, ela pode sentir tudo isso e mais o quê? Olha, tudo isso, se eu pegar uma ampola de uma coisa chamada prostaglandina, que é aquela substânciazinha que eu falei que causa dor, se eu injetar uma prostaglandina numa pessoa, ela vai ter dor no baixo ventre, náusea, vômito, dor de cabeça, tudo isso vai apresentar. Ou seja, é o aumento da prostaglandina. No caso da endometriose, o que a gente considera significativo é que tudo isso ocorre por lesão de tecido, sofrimento dentro do abdômen. Então, o que vai acontecer? Se nós temos aqui, olhando de perfil, né? Isto aqui é uma pelve, isto aqui é o útero, as trompas, vagina, a bexiga aqui na frente, o corpo do útero, o colo do útero, a vagina aqui na frente. Dá para ver, para acompanhar? Muito bem. Observa, se eu vou no exame, fazer um exame ginecológico, eu faço o toque, eu vou tocar o colo do útero, ou útero na minha mão. Tranquilo. Certo. Muito bem. Se houve uma doença que está acometendo tudo isto, está derramando material aqui dentro irritante, essas substâncias que vêm a prostaglandina e outras que dão vasoconstricção, nas feridas que a endometriose causa, as lesões nos focos, isto vai fazer com que o sofrimento irrite o intestino, que está aqui atrás, reto ânus. A doença que atingiu o útero, atingiu trompa, ovária, passa para a bexiga. Então fica tudo muito mais sensível? Não só sensível, pode levar a uma destruição de órgãos e não é tão infrequente eu precisar fazer essas pacientes que a gente vai tratar por vídeo, laparoscopia, né? Nós temos uma experiência enorme. Retirada da vesícula. A laparoscopia pela operação dos buraquinhos. Eu tive o privilégio de ser o introdutor da videolaparoscopia no Brasil e sou o mais antigo no pedaço. Então, mais experiente. Então, o que acontece? Se a doença endometriótica atingir o útero ou atingir o ovário, a bexiga está junto, vai pegar a bexiga. Vai ter uma ferida. Eu preciso, às vezes, tirar um pedaço de bexiga. Porque não adianta só se retirar aquele foco, não se consegue, né? Não. E muitas vezes eu comparo o seguinte: tanta doença atingindo bexiga, intestino, útero, trompa, ovário, alças de intestino, que quando você entra com a câmera e vai olhar, você... é aquilo que chamamos de pelve congelada. É como você botar vísceras num congelador, você não separa uma tripa da outra. Tudo grudado. Tudo grudado. Mas
A videolaparoscopia é o momento da cirurgia. Para se ter certeza também onde está o foco e de que forma está esse foco. Mas quando se faz uma ultrassonografia, você consegue ter com precisão isso ou não? Perfeito. A sua pergunta é a mais importante que a gente tem na sequência dos fatos. É preciso, primeiro, pensar que a doença, ou seja, causas existem. Segundo, alcançar o diagnóstico preciso. Tem causa orgânica ou não tem? É uma coisa apenas do desenvolvimento que vai passar, é uma dismenorreia, uma cólica menstrual primária, e que vai passar. Frequentíssima, acomete 60%, 70% das meninas, vai ter uma maior intensidade estatisticamente entre os 18 aos 25 anos, pega com mais força, mas isso se arrasta até os 30, 35 e começa mais precoce. Hoje, Kátia, eu vou mencionar um fato que eu estava conversando na hora que eu cheguei aqui, encontrei uma das meninas que trabalha aqui no seu programa. É uma menina na faixa de seus 20 anos. E ela estava me dizendo, o senhor vai falar sobre um tema que me interessa. Semana passada eu desmaiei. De cólica? De cólica. Tamanha foi a dor? Sim, ela desmaiou. E por quê? Os níveis, aí eu perguntei, você tem dor de cabeça? Sim. E teu intestino acelera o trânsito? Nossa, dá até diarreia. Ou seja, tudo isto é produto da liberação intensíssima de prostaglandina. Qual é a causa? Aí eu disse, e aí? Ah, eu fiz acupuntura. Eu não estou perguntando o que você fez, eu estou perguntando qual é o seu diagnóstico. Sim, porque a acupuntura ela vai resolver naquele momento crônico. Tomei remédio para dor, mas espera aí. E é por isso que se dá analgésico, medicação para que essas meninas não tenham dor, vai cozinhando o galo. Vai camuflando, porque a doença continua ali, né? E quando ela desperta e ela casa, ela quer ter filhos, ela já não tem mais capacidade reprodutiva, porque a doença lesou. Portanto, a primeira coisa que você, que tem dor menstrual, que tem cólica menstrual, que alivia com remedinho, agora não vai começar a tomar pílula contínua, porque tinha muito médico que dizia o seguinte, filha, começa a tomar remédio, ela toma pílula dos 17 aos 25, passa relativamente bem. Sim, mas continua o foco lá. Piorando o que se achava que não piorava. A doença evolui silenciosamente e quando a gente vai pegar esses casos, a infertilidade já se estabeleceu com muitas vezes... Só aos 25 anos, né? Na idade que muitas vezes a mulher fala assim, agora eu vou parar de tomar a pílula porque eu quero engravidar. É por isso que a gente pega. E quando pega, é lamentável. Eu tenho meninas de 24 anos, 23 anos que casaram e que já têm a pelve destruída. Eu estou com um caso que eu vou operar dentro de mais umas 2 semanas. Ela já perdeu as trompas, os ovários dela estão cheios de endometriomas, que são cistos endometrióticos que acabaram com os ovários, porque o cisto foi consumindo, empurrando, entendeu? Ela não vai ter mais trompas, esses ovários... Ou seja, a vida reprodutiva dela acabou. E não era mais fácil ter buscado um médico lá atrás para se saber, bom, tenho endometriose, ok, vou ter que operar? Ok, mas pelo menos resolve minha vida. Não adianta protelar um diagnóstico. Por isso eu falei, primeiro pensar que a doença cólica menstrual não é um sintominhas que pode ser sem significado. Chegue-se a uma conclusão, porque ela está tendo dor menstrual. Volto para a gente continuar. Não é só bolsinha de... Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. Voltando para o doutor Cláudio Basbal, a gente falou então, doutor, o quanto que é importante o diagnóstico precoce em todos os problemas de saúde, mas eu acho que quando o assunto é saúde feminina, mais ainda. Porque simplesmente a gente protelar uma atitude pode fazer com que depois a gente não consiga nem ter filhos, nem ter uma vida saudável sexual. Porque a mulher, ela liga muito uma coisa com a outra. Muito. Né? A reprodução é apanágio. Ou seja, eu sou mulher porque eu reproduzo. Eu posso até optar não querer. Sim, mas eu tenho o direito de. Tá? No momento em que uma mulher, isso tem os aspectos psicológicos que envolvem não só, vamos dizer, na endometriose, mas a simples cólica menstrual rebelde, ela transforma e transtorna a vida desta mulher. Por quê? Seja porque as amigas no trabalho acham que as que têm vão compreender. Outras já acham que é frescura. O chefe... Não entende nada disso. Não entende nada disso. Aliás, ele já sofre em casa com a mulher dele. Então já é um problema. Fala, mais uma na minha vida, não. É. Então, na realidade, se ela tem uma chefa, não é? que daquelas
né, bem ranzinza, vai persegui-la e não vai entender porque esta moça vai para pronto-socorro e tudo mais. Eu estou até dando parabéns para aquela menina que trabalha aqui, viu? Porque ela desmaiou e por quê? Eu vou até explicar. Eu não fiquei nem sabendo que ela desmaiou. Para você sabia, ver, Rick? olha só. Nem comentou. Não vou dar o por nome. Por medo, às vezes, de ser mal compreendida. Talvez, exatamente. Mas ela desmaiou. Eu perguntei, mas você desmaiou mesmo ou teve mal-estar? Não, desmaiei. Por quê? A prostaglandina, ela estimula a tripa funcional, o intestino, dá diarreia. Ela dá vasoconstricção, liberando outros hormônios junto, que fazem constricção, palidez, vasoconstricção, a dor intensa leva ao desmaio. Agora imagine uma mulher que tenha uma atividade de risco profissional. Sim. Não é? Quando Sim. não se faz o diagnóstico, ela pode se colocar numa situação extremamente complicada, de falta de segurança mesmo. Se desmaia numa situação dessa, dirigindo, e é uma dor que aparece do nada, né? Na realidade, ela vai pegar você, e por isso, você levantou uma questão que eu diria muito importante. O nosso trabalho é tentar fazer com que essas mulheres, já que a gente sabe que a essência do problema está, em princípio, na liberação da prostaglandina, eu tenho que tratar preventivamente, fazendo com que essa menina, por exemplo, faça exercícios físicos mais regulares, sobretudo nesse período, para ativar a circulação. É preciso que a gente se antecipe, por exemplo, se eu vou medicar, dando o medicamento adequado antes do sintoma. Quando é que começa a dor menstrual, meu bem? Olha, doutor, na véspera da menstruação eu já começo, eu digo, você começa a farejar. Eu já sei que está chegando. Então, já toma antes. Um dia antes. Isso dura 3 a 4 dias na dismenorreia primária. 3 dias. Então ela toma um dia antes, toma no primeiro dia, toma no segundo e vai administrando com outras coisas que a gente vai citar que podem ajudar, não é? Como o exercício físico, como fazer com que o intestino funcione adequadamente. Então, se alimentar de fibra. Alimentação. Se o intestino solta, não comer fibra. É o oposto. O mais, né? Entendeu? Então você vai orientando. O calor, por exemplo, a bolsa, a famosa receita da vovó. Bolsa de água quente. Bolsa. Por que bolsa é bom? Eu já disse que quando a prostaglandina sobe e libera, todas as células podem fabricar prostaglandina nas suas membranas. Ou seja, se eu tiver uma dor no meu joelho, eu também vou ter a formação. Eu vou ter formação de prostaglandina. E então eu vou tomar inibidores de prostaglandina. A primeira descoberta foi a aspirina. Aliás, você sabe por que chama prostaglandina? Não, por quê? Porque a primeira vez que foi descoberto, essa substância foi descoberta no sêmen e era fabricado na próstata. Nada a ver. Entendeu? Foi só que se localizou ali. A primeira vez que encontraram. Então ficou prostaglandina, da glândula prostática. E a bolsa de água quente, ela age como? Como faz? Se você vai ter uma vasoconstricção, né? Quando você fecha. Se você tem vasoconstricção, você fica pálida. Se você tem vasodilatação, você tomou pinga, você tomou um vinho, você fica vermelho. Né? Se você está no frio, como é que você fica? Tudo branquinho, vasoconstricção. E dói. Sim, por isso que o sangue não circula direito. Frio dói. Então, o calor, um banho de imersão, não é? A bolsa quentinha, não é? Isso ajuda a com que haja uma vasodilatação. E diminua a dor. Diminuindo a dor. Mas, gente, isso não substitui tratamento, não. Não. Isso é um coadjuvante ao tratamento, né, doutor Medidas que colaboram, coadjuvante, desde que você tenha o diagnóstico, que você lembre as possibilidades, que o profissional saiba rotular. É uma dismenorreia primária e eu já coloco claramente para você que está me vendo e ouvindo. Dismenorreia primária ou cólica menstrual primária é aquela que não tem doença. É só produto das alterações de adaptação da menina jovem.
E a secundária é aquela A secundária, ela doença. surge mais tarde e está sempre associada a uma doença ginecológica. E só um médico, gente, vai poder dizer se você tem essa cólica secundária ou primária. Por isso é importante você ir ao seu ginecologista todos os anos. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sinto nada. Esse não sentir nada que muitas vezes atrapalha a gente no diagnóstico, né, doutor Cláudio? Não tenha dúvida, até porque eu sempre comparo, menina, se você precisa fazer um controle, não só ginecológico, uma menina jovem não precisa ir num cardiologista todo ano, mas ela precisa ir no dentista, não precisa? Claro Eu vou que fazer precisa. propaganda para os dentistas agora. E precisa Cuidado, olha as cáries dentárias que vai virar canal, vai perder o dente, vai ter que fazer aqueles implantes. E que quando é isso, não dá aqueles problemas, endocardite e tudo mais, né? Exatamente. Então é preciso, primeiro, pensar na doença. Segundo, farejando ela, diagnóstico precoce. Indicação precisa do tratamento, não misturando alhos com bugalhos. Porque, na realidade, tratar menina dando antiespasmódico, dando pílula, sem saber por que ela está com dor, é um erro crasso que a medicina não aceita mais hoje. Isso é Olha, real. vou passar para vocês o site do Dr. Cláudio Basbaum. Lá ele tem muitas matérias interessantíssimas para você entender um pouquinho mais sobre a sua saúde. Entra lá, ó, claudiobasbaum.med.br, claudiobasbaum.med.br. E aí, se tem informações importantes, se você quiser também sugerir algum tema pra gente, fique à vontade, doutor Cláudio retorne e a gente esclarece tudo a você. Obrigada mais uma vez, viu? Sempre muito bom tê-lo aqui, viu? Obrigado, Obrigada ao contrário, mesmo. prazer é